eu tinha um propósito, mudei e agora é mais para o conhecimento mesmo, porque eu sou muito crítico de político. E antes de criticar, agora eu quero ter um pouco de conhecimento, um pouco mais de conhecimento. Eu sei só de política o que eu vejo na TV. Né? Então eu acho que agora é hora de me aprofundar um pouco mais, antes de criticar a política, conhecer como funciona esse jogo, para depois ter mais condições de brigar com alguém fora, discutir política com outras pessoas, enfim. Não era mais para eu ter vindo, até conversei com o meu grupo aqui de segunda-feira, que eu não viria, mas mudei de opinião, né? E estou aqui e vou até o fim. Ah, gente, deixa eu perguntar uma coisa antes. Quem que veio na oficina passada? Levanta a mão aí, só pra gente saber. Ah, legal. Massa. Teve o jogo da política, não sei se você soube. Foi um jogo sobre legislativo. Até se alguém quiser contar um pouco, pra quem não veio, é bem legal. Olá, boa noite. Meu nome é Peterson. Bem, eu gosto de várias coisas. Acho que frutas, de modo geral, eu gosto de todas. Mas, para falar algum prato específico assim, eu gosto de arroz e feijão da mãe, é maravilhoso. Dá com fome. E eu estou aqui mais pela curiosidade, para aprender mais sobre o assunto e ter conhecimento desses tipos de jogos referente à política. Meu nome é Roseli. Eu também gosto de comer de tudo. Atualmente, açaí com leite em pó, né, é meu preferido. Eu vim por questão de necessidade de promoção na carreira e para conhecer um pouco mais. Sempre que eu posso, eu estou nos cursos. Meu nome é Vanessa e eu gosto de comer tapioca e sopa de feijão. Eu estou me formando em licenciatura em História e eu gosto muito de História Política. E eu queria ter uma base para ensinar, porque eu ainda não dou aula, para ensinar para os meus futuros alunos. É isso. Meu nome é Ana. Eu gosto de comer comida japonesa. E eu vim porque eu me formei em jornalismo no final do ano passado e aí eu tô querendo aprender umas coisas novas. Olá, meu nome é Arthur, minha comida preferida é coxinha de jaca. Eu trabalho com várias coisas, inclusive agora eu estou com uma turma, sou educador. E aí eu acho uma dinâmica bem bacana para passar política, né, de uma maneira lúdica, divertida para os alunos. Já participei de uma vez, aí gostei, aí quis ver as novidades. Meu nome é Fausto, eu gosto de comer de tudo. Estou aqui porque eu vou fazer uma reportagem sobre esse curso para o site da Câmara. Eu sou o Marcelo, também gosto de comer de tudo, mas para falar um prato, gosto de bife à parmegiana. Eu sou professor de geografia e interessei aí por esses jogos, para trabalhar com os alunos, para tornar mais interessante as aulas e tal. Meu nome é Renata, sou vegetariana não por opção, porque nasci assim, e gosto de couve, então, escolher couve, refogado. Sou professora de educação infantil e vim aqui para conhecer um pouquinho do jogo e ver uma forma de adaptar isso para a minha sala de aula. Boa noite a todos, meu nome é Priscila, eu amo panqueca. E eu estou aqui por interesse acadêmico. Boa noite, meu nome é Jessi. O que eu gosto de comer muito é pizza e besterol, de tudo. E eu vim por questões de conhecimento mesmo. Eu já tive uns contatos aí com movimentos estudantis ligados a partidos políticos, e aí eu queria entender isso mais a fundo, né? E eu percebi que é de uma forma bem dinâmica. Como eu fiz o curso de iniciação política que teve aqui, né? Ao passo que tem aparecido cursos nessa linha, eu tenho me interessado e tenho me inscrito neles. Olá,
boa noite. Meu nome é Guilherme. Eu gosto de comer qualquer alimento que não tenha sofrimento. Isso é uma coisa muito importante. E eu tô aqui para ter interação com universos diferentes, mundos diferentes, ver perspectivas diferentes em relação à sociedade, à política, esses pontos de vista diferentes. Então, estou basicamente por isso, para estar interagindo aqui com vocês e ver o que eu posso extrair de melhor. Meu nome é Ruth, então eu gosto de virada paulista e gosto de comer honestidade também. E eu vim aqui para aumentar o conhecimento, que eu gosto de política. Meu nome é Gabriela, eu gosto de pizza e estou aqui porque... Hã? Pizza já foi. Já foi? Batata frita. E estou aqui porque eu gosto de política. Bom, alguém mais chegou agora? Você vai participar da atividade também? Não, tá bom. Vocês gostariam de falar? O que gosta de comer? Quem vocês são? De tudo já foi também. Bom, então agora a gente vai falar um pouco melhor para vocês sobre o que é a fast food da política, como que a gente trabalha, como a gente nasceu e essas coisas. Então a gente primeiro parte com a ideia dessa frase, se vocês já pensaram em aprender as regras do sistema político de um jeito rápido e criativo. Será que é possível isso? Essa é uma primeira indagação que entra a fundo numa essência que a fast food trabalha. Estou sem passador. Para baixo, não vai? Então, nós somos a fast food da política, onde a gente tenta trazer o jogo que envolve o sistema político a partir de jogos também. Como vocês jogaram o jogo da política na última semana, talvez vocês já estejam um pouco mais integrados nesse mundo de política e jogos, né? Vai lá? Bom, a Fast Food Agente é uma organização, uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos. Isso quer dizer que a gente, na maioria das vezes, sobrevive de doação e do reconhecimento da sociedade para a gente. E a gente tem como missão tornar acessíveis e visíveis as regras que determinam o funcionamento do Estado, da política brasileira e da sociedade, para que mais pessoas possam conhecer, se apropriar e interferir nesse jogo. Aqui tem alguns exemplos de jogos nossos, durante os atos contra e a favor do impeachment, que foram atos onde a fast food surgiu. Aqui é na Paulista, né? Só que a fast food surgiu numa viagem do ônibus hacker em Brasília. Eu acho que tem mais um slide. Aqui mais alguns outros jogos. O Cargos e Cargas a gente vai jogar, tá ali no canto. O Três Esferas que passou antes também. E esse jogo do impeachment é muito parecido com esse Monte Seu Governo que tem. Só para contar um pouco, assim, a Fast Food nasceu em 2000. Dá para ouvir? Estão me ouvindo? Eu ia entrar mais ou menos nisso. Nasceu em 2015, né, para provocar um pouco dessa história. Será que as pessoas estão entendendo quais que são as consequências desses dispositivos que elas estão tensionando e estão exigindo, né? Então a gente entrou na manifestação não muito para provocar, questionar a ideologia das pessoas, mas sim entender se elas sabiam de fato o que estava sendo colocado de consequência a partir daquilo que elas estavam exigindo, né, pelo dispositivo. Então, assim, esse jogo, né, o Três Esferas, ele pergunta para as pessoas se elas sabem quem de fato cuida de cada coisa. Então, com bolinhas de piscina, cada uma tem uma competência governamental que a gente precisa colocar dentro da esfera certa e descobrir quem que cuida daquilo, né? E aí foi uma coisa muito interessante, porque a gente foi nas duas manifestações, né, dessa polarização, que não é exatamente
é uma polarização, né? Mas tem gente que acha que sim. E aí começou uma história assim de perceber que nem tudo de fato era culpa da presidência da República, né? Tinha muita coisa no meio do processo que a gente não fazia a menor ideia que estava dando errado e não era culpa da federação, era culpa talvez de outras esferas federativas. E aí esse jogo aqui, ele nasceu, o que está aí na mesa é uma versão dele, mas é a versão municipal. Essa é a versão federal, que era pra gente entender o que acontecia se de fato rolasse o impeachment, né? Então, depois que as pessoas perceberam que teve o impeachment, elas colocaram outras pessoas no lugar. E aí elas colocaram pessoas erradas que nem estavam na cadeia sucessória, né? Então virou uma coisa assim, caramba, então o Temer vai entrar, talvez eu não queira, né? Então, assim, também é uma coisa de realmente entender que esse processo institucional, ele tá amarrando vários outros processos culturais e sociais que a gente não faz a menor ideia e às vezes a gente ignora porque simplesmente é complexo e é muito técnico e é burocrático e é uma ciência, né, muito distante da realidade brasileira, né? Então, a Fast Food nasce em 2015, no meio dos atos contra o impeachment, numa viagem do ônibus hacker, e onde tinham pessoas, muitas pessoas, que trabalhavam com jogos e educação, entre elas a Júlia estava nessa viagem. E o ônibus hacker é um ônibus que faz viagens e imersões, né, para desenvolvendo a cultura hacker, que é uma cultura de conhecer o sistema a fundo, a ponto de você poder alterar ou melhorar esse sistema a partir dessas descobertas. Então, vocês conheceram o jogo da política, né? Só você não veio, né? Não, acho que teve mais alguém que não veio? Não, a moça. Então, o jogo da política, ele foi... Tá ruim? Tá melhor esse? É, bem melhor. Então, o jogo da política, ele foi um jogo que ele foi criado por causa de uma pesquisa que a Box 1824 estava fazendo com os jovens brasileiros para perguntar qual era o sonho brasileiro deles para a política. E aí, nesse jogo, saiu a demanda de entender que precisava de uma ferramenta educacional para se aprender política nas escolas. Então, eu conheci esse pessoal do ônibus hacker quando eu estava terminando a minha faculdade de design e eu fiz um jogo para explicar as regras do sistema político brasileiro dentro do Instituto Europeu de Design. E aí a gente se encontrou. Então, nessa viagem que eu conheci eles, né, a gente fez o Fast Food da política. E muito para trazer essa provocação dentro da manifestação anual de 2015, se as pessoas sabiam o que, de fato, os dispositivos estavam trazendo. E aí é um pouco daí, assim, a história, ela é meio em parceria, né, ela tem muito a ver, mas são coisas diferentes, né. Hoje a gente é uma organização da sociedade civil e o Jogo da Política é um projeto que está ancorado no Lab Hacker. Pode passar um pouco, eu acho. Então, aqui tem alguns exemplos dos nossos jogos, alguns jogos bem antigos, como Três Esferas e o jogo do impeachment, e outros mais novos, como... Pode mudar? Esses jogos que a gente fez em parceria com o IDEC, né, sobre mobilidade em São Paulo, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. E ali alguns jogos de eleição que a gente vai falar um pouco melhor, mas que a gente está atualizando para poder ter nessas eleições jogos que falem sobre as regras do sistema eleitoral de uma maneira divertida também. Como a gente trabalha? A gente aplica jogos, faz oficinas, como é o caso dessa oficina, e como a gente estava na Paulista testando os nossos jogos no domingo, os nossos jogos de eleição, e também aplicamos em organizações, em empresas, em escolas. A Gabi estava ali, como dá? Nós fazemos curso de criação de jogos, então a gente ensina qual é a metodologia de jogos que a gente usa e como que a gente pode criar jogos de interesse público com assuntos complexos para poder trabalhar. A gente dá formação de lideranças multiplicadoras, porque é um interesse nosso que cada vez mais pessoas saibam aplicar os jogos, saibam utilizar ele nos seus trabalhos, na sua vida, na sua família. Então, a gente forma multiplicadores para que a Fast Food alcance, através dele, outras pessoas e que possa expandir o nosso impacto. A gente faz formação política, então a gente tem cursos de gestão pública, cursos de gênero, cursos de bases constitucionais. E esse ano a gente está construindo, é um dos grandes projetos nossos, um curso que vai se chamar Slow Food da Política, que é um curso mais amplo, que vai passar por diversos módulos do que é a política,
formando de uma maneira mais profunda as pessoas que passarem por esse curso. Então, algo mais devagar, com mais aprofundamento. Também a gente produz e gamifica conteúdo. Então, você tem um conteúdo muito difícil que precisa ser passado para um número enorme de pessoas. A gente cria um jogo disso para que você possa passar esse conteúdo de uma maneira muito mais fácil, lúdica e divertida. E a gente também tem uma base de pesquisas educacionais, porque o jogo ele cria um ambiente de mediação. E esse ambiente de mediação, dependendo da temática e do que se quer, a gente pode criar grupos focais e discutir. Então, eu posso chamar atores específicos de uma comunidade e ver quanto aquela comunidade conhece e é capaz de multiplicar conhecimentos acerca da política e das suas regras. É um exemplo. Então, o jogo ele cria esse ambiente de grupo focal e de mediação. Então, permite pesquisas também. Nós temos hoje essas linhas de jogos, então, bases constitucionais, sistema eleitoral, gestão pública, gênero e política e teoria política. Algumas delas têm mais jogos, outras têm menos. E todas elas estão sendo desenvolvidas para o Slow Food. E, especificamente, os jogos de eleições é a atualização que a gente está fazendo e testando atualmente. São premissas nossas. Então, todos os nossos jogos são ferramentas educacionais abertas e têm licenças de Creative Commons. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os nossos jogos não são restritos. Eles têm algumas restrições, como capitalização política. Mas a maioria deles estão disponíveis no nosso site, estão abertos, você pode baixar, imprimir, fazer do jeito que você consegue, nem que seja preto e branco, colocar num papelão e jogar com as pessoas. O molho especial inteiro e a maioria dos jogos de bases constitucionais estão no site, né? Outros, a gente ainda precisa ter braço e força para poder disponibilizar, mas é um padrão nosso de que todas elas são abertas. Quem está chegando, vamos para a mesa, porque a gente vai jogar e se divertir. Só agora tá chato. Vai acabar. Vai lá, Ju. Então, até hoje, nós temos esses números, mais ou menos, porque a gente já vem, cada dia, construindo mais pessoas que jogam, criando novos jogos e tudo mais. Mas a gente jogou já com mais de 4.000 pessoas, pensando em jogatinas, cursos e outras coisas. Já fizemos mais de 60 oficinas e jogatinas. Já criamos mais de 90 jogos colaborativamente. Nem todos chegaram ao seu final. Muitos deles são protótipos ainda, porque eles foram criados muitas vezes nos nossos cursos de criação de jogos, onde as pessoas trazem ideias, mas que a gente precisa finalizar esses protótipos e tudo mais. Jogamos com muita gente já, que a gente colocou algumas pessoas, algumas organizações, na verdade. O IDEC, que a gente fez em parceria dos Jogos de Mobilidade, o Impact Hub, que é um coworking ali na Vila Madalena, Voto Consciente, Assembleia Legislativa, SB Games, Fundação Arimax, SESC, CEL, Prefeitura de São Paulo, Virada da Educação, Virada Política, a gente estava aqui também na Câmara, Escola de Contas, a RAPS, a Escola de Notícias, que concorreu junto com a gente a um prêmio da Fundação Banco do Brasil, que a gente vai falar um pouco melhor, Virada Feminista, Flowmakers e muitas outras. Esse é o prêmio. Nós fomos premiados no primeiro lugar na categoria Educação, como uma tecnologia social. A nossa tecnologia está no banco da Fundação Banco do Brasil. Agora abriu um edital para quem quer replicar essa tecnologia. Então, outras organizações podem apresentar projetos para replicar tecnologias. O Jogo da Política é uma tecnologia, a gente é uma tecnologia, a Escola de Notícias, que a gente falou, e muitas outras são tecnologias sociais premiadas em 2017 desse prêmio da Fundação. Vale dar uma olhada, porque tem muita coisa legal e tem uma verba bem boa. Acho que é mais de 1 milhão, né? Para disponibilizar para todos os projetos, pelo que eu li.
10 milhões no dia da premiação. Eu não chequei ainda quanto que eles de fato colocaram lá, mas uma coisa assim. Eu acho que está entre 100 mil e 1 milhão, pelo que trouxeram. Caiu um pouco. Vamos lá? Bom, e por que a gente faz tudo isso? Porque a gente acredita num fluxo de aprendizado. E esse fluxo de aprendizado primeiro, a gente precisa compreender as estruturas e os temas que a compõem, que foi como você falou. É necessário a gente conhecer o que a gente tem aí de regras, de política e de sistema. Outra coisa, a gente precisa analisar essas regras de uma maneira crítica, depois que a gente conhece. Muita gente, e eu me coloco durante muito tempo nisso, critica e está criticando a partir de regras que não são aquelas. Então, a gente precisa conhecer as regras para daí poder analisá-las. E se assim a gente decidir, isso permite que a gente imagine como que a gente faria se a gente pudesse fazer diferente essas regras. E daí buscar a transformação dessas regras e uma sociedade mais justa, mais compartilhada, democrática, onde as pessoas de diferentes pensamentos se conversam para construir uma sociedade. Agora, nós vamos... O que a gente objetiva nesse curso? Acessibilizar algumas dinâmicas promovidas por a gente, bem como os nossos princípios, valores, como a gente já falou. É importante falar que a gente tem como princípios a transparência, tem como princípios o suprapartidarismo, a democracia, temos como princípios mais o código livre, entre outras coisas nesse sentido. Promover uma introdução das nossas metodologias, então a gente vai falar um pouco das nossas tecnologias, como que a gente cria, dando uma pequena pílula do que é o nosso curso de educação, de criação de jogos, para que a gente possa ter trocas e experiências e estreitar os laços entre nós, entre a sociedade, junto aqui na Escola do Parlamento, dentro da Câmara dos Vereadores, propondo uma conversa cada vez mais com os diversos atores e agentes da sociedade, fortalecendo essa rede de educação política. Tem um livro da Gioconda Belli, que a gente gosta bastante, que chama O País das Mulheres, e que ela fala que quem tem o poder estabelece as regras do jogo e as razões que justificam determinado modo de organização. E essa questão de estabelecimento das regras precisa antes de uma aquisição de poder. E conhecimento é uma forma de poder também. Nós precisamos conhecer as regras para adquirir mais poder, para que a gente possa estabelecer as regras que a sociedade quer para o Estado, para os outros agentes e para os outros governos. Muita gente fala, a gente tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, porque as regras, às vezes, incomodam. Só que sair do padrão das regras que a gente tem é muito difícil. Porque, como diz a Gioconda Belli, o problema da política é um problema de imaginação. Então, o que a gente tenta, além de trazer a visibilidade das regras, é tentar estimular a conversa e a imaginação de novas formas de regras de política, de sociedade que a gente pode criar. É muito difícil a gente ter imaginação, porque a gente é construído a partir de determinados padrões durante a nossa vida. O estímulo da imaginação é algo que a nossa sociedade atualmente está buscando muito em diversas iniciativas. E a imaginação na política, ela é importantíssima, já que há uma clara insatisfação com o que a gente tem visto, independente das posições ou dos atores. Então, se independe dos atores, para ter diversos problemas, é porque a gente tem problemas de regras de estrutura que são mais profundas. Para isso, a gente precisa estimular a nossa imaginação. E não sei vocês, mas talvez o meu período mais imaginativo é quando criança, quando eu falava, igual o Chico diz, agora eu era o herói. A gente cria personagens, a gente cria novas coisas. E o jogo, ele é uma capacidade de experimentar.
de experimentar no jogo o que a gente vai construir depois. Ele cria esse ambiente de poder errar, de poder construir, de poder imaginar. Não sei como foi a oficina aqui, mas vocês, no jogo do legislativo, vocês chegaram a construir uma como chama mesmo aquele sala? Um projeto de lei? Montaram o projeto? Mudaram o projeto? E isso também vem com essa questão da imaginação, de como a gente imagina novas possibilidades. Agora, como que a gente trabalha? Tem regras que estão escritas, que estão no papel, estão na Constituição, estão nas leis, está num código de conduta. São regras que estão claras e objetivas para todo mundo. Ou reuniu todo mundo e conversou e colocou visivelmente as regras num código moral. Essas são regras visíveis. Só que nós temos também regras invisíveis, que tangem coisas como valores, crenças, hábitos, comportamentos, que muitas vezes a gente não sabe, não combinou. Todo mundo aqui vai vir sem ser de biquíni, sabe? Ou a gente vai falar num tom sem agredir o ouvido do outro. Essas são regras que a gente vai acumulando conforme a gente vai passando a vida. Algumas delas são códigos invisíveis de conduta e equilibram o corpo social. Outras desequilibram esse corpo social. E por a gente não perceber, por elas ainda serem invisíveis, a gente precisa trazer luz para isso e pensar quais são essas regras invisíveis que estão determinando algumas coisas dentro da nossa vida. Para isso, a gente vai agora propor uma atividade para vocês. Um dos nossos jogos que faz parte do Molho Especial é o Direitos e Silêncios. Ele fala sobre o direito das mulheres na história ou a falta desses direitos. Nós vamos distribuir em, acho que 4 ou 5 pessoas, né, mais ou menos, grupos. Quantos nós somos? 20? Vamos fazer grupo entre 4 e 5 pessoas, porque o jogo comporta isso. E daí a gente distribui conforme os grupos forem fechando. A gente dá liberdade para vocês se reunirem como vocês quiserem, dentro dessa medida de 4 ou 5 pessoas. Eu estava brincando aqui, falando, o Passa ou Repassa, que é um outro jogo nosso, todo mundo sabe jogar, né? Daí, mas quem errar, paga. Daí eu lembrei de uma coisa muito importante para a gente. Quem errar, aprende. Errar é natural. A gente precisa se deixar errar sem ter vergonha para poder testar coisas novas. Falta um? Todo mundo já tem jogos? Todo grupo tá com um jogo? Tem alguém que tá sem jogo? Grupo, sem grupo? Eu. Sei. Vamos explicar as regras no microfone? Vamos. Gente, vou explicar as regras no microfone, que senão vai ficar meio difícil pra gente facilitar pra todo mundo. Então, tem 2 jeitos de jogar esse jogo. A gente vai jogar primeiro o colaborativo, depois a gente vai pro competitivo, tá? Então, assim, vocês vão ver que tem 2 lados da carta. Todo mundo conseguiu abrir o baralho aí? Esse baralho não pode ver as datas. Se você estiver olhando para uma data, vira o baralho ao contrário. Então primeiro ponto de atenção. Esse jogo, ele fala sobre o direito das mulheres brasileiras, aqueles que foram conquistados ou ainda não foram conquistados. Então, a gente vai colocar um deck de cartas, né, uma fileirinha, e aí a gente vai ter que olhar para esses direitos e descobrir o que já foi formalizado ou ainda não foi. Então, o que já foi conquistado na letra da lei ou por uma decisão judicial
e o que ainda não foi. O que vocês acham que não foi, vocês vão tirar da linha. E aquilo que vocês acham que já foi, vocês vão ter que colocar na ordem cronológica. Então, vocês vão falar o que veio antes e o que veio depois. Depois que vocês colocarem na ordem correta, vocês vão virar o jogo e descobrir se está certo. Esse é o jeito colaborativo. O competitivo é mais legal. Mas vamos fazer só esse teste primeiro. É. Pode ser 5 cartas, pra gente fazer rapidinho. Ai, meu Deus. Ó, é 5 pro grupo todo, tá? Não é 5 para cada um, 5 pro grupo todo. É. E aí coloca tudo numa fileirinha. Daí vocês vão tirar dessa linha do tempo que vocês acham que não foi formalizado. E depois vocês vão colocar na ordem que vocês acham que aconteceu. Coloca 5 assim. E tira o que vocês acham que não aconteceu ainda. Tá. Era 5 pra todo mundo fazer junto, mas pode ser também. Junto? É? Estamos errada? Coloca... Peraí. Então, peraí. Gente, cancela, volta. Faz uma linha só pra todo mundo, vocês vão discutir o mesmo jogo. Tá? São 5 cartas só. 5 cartas pra todo mundo, Manda ver, inventa outra regra aí, então, pode ser. É livre, é livre. Oi. Não olha atrás.
Gente, quem terminou a linha pode virar e descobrir a resposta. Galera, acabou o tempo, vamos virar. Então não é um direito as pessoas terem que decidir não Pode virar, manda ver, vira aí. Gente, agora todo mundo vira, acabou o tempo, vira onde tá. Já viraram todas? Pode virar, descobrir qual que é a ordem. Vamos lá, vira aí, vira aí. Vamos ver se existe Falta eles decidirem uma, tá uma discussão aqui. Agora qual veio antes e qual veio depois? Só vamos fazer. Acabou o tempo, vira. Pode virar, então. Vamos lá? E aí, conseguiram? É. Não, calma. Então, é o seguinte, dentro do Código Civil, você tem lá um artigo que fala que se você ainda não atingiu a idade núbil e nas exceções de gestão, em caso de gestão ou para evitar crimes comuns, penas comuns, você pode se casar. Então, assim, tem uma outra carta aí que ela fala da restauração da honra, né, da mulher. Então é como se fosse um remix, né, dessa coisa, que é a menina que ficou grávida. A moça pode casar com seu estuprador. Então, não é isso que está escrito, né? Mas de alguma forma remete a um pouco a isso, né? E assim, a gente é o quarto país do mundo, né, em casamento infantil. E o primeiro da América Latina. Então, assim, tem um problema sério aí, né? Que ninguém tá olhando. Eu acho que é um pouco mais. Eu acho que é 13, não é 13? Agora eu não me lembro. Entendi. Então, gente, parou, só um... Vamos, Galera, olha todo mundo pra cá, por favor. Todo mundo terminou essa primeira fase, agora vamos pra segunda. Então, antes de vocês trocarem com os grupos e falarem um pouco como foi, eu quero que vocês joguem a forma competitiva. E a forma competitiva é o seguinte, vocês vão embaralhar essas cartas, esses direitos. Vocês não vão olhar as datas de novo, não olhem as datas. Se você olhou a data da sua carta, você devolve e pega outra, tá? E aí vocês vão... Cada um vai ter 3 cartas. E agora vocês vão ter que montar uma linha do tempo comum. Então, assim, o seu objetivo é acabar com as suas cartas. Quem acabar primeiro com as cartas, vence o jogo. Então, vocês vão pegar uma carta base no bolinho do baralho, colocar no meio da mesa. Se ela tiver um X, vocês pegam outra. Ela tem que ter uma data. Aí vocês colocam essa data e aí vocês vão começar a jogar. Cada um joga uma carta por vez. Se você errar, você vai colocar na linha do tempo. Ou antes, ou depois, ou fora, se não existe. Se você errou, você coloca dentro do baralho de novo e pega outra.
Se você acertou, você passa a vez. Quem terminar primeiro o baralho vence. Eu vou aí. Teve gente que fez uma cara meio... 3 cartas cada. Isso. Não. Senta lá com eles pra gente poder jogar? Você vai jogar? Ah, tá. Melhor vocês sentarem ali, eu acho, pra gente fazer 2 grupos ali. Tem... ali na pontinha, pode ser? Ou então pode ser, não, pode ser aqui. Pode ser aqui. Gente, como é que tá aí? Tem 2 grupos ou tem um grupo? Elas acabaram de chegar, talvez chegou 4, é verdade. Monta um aí. Você consegue? Eu acho que é mais fácil trocar a cadeira. Bom. Peraí, qual que eu... Célia, acha melhor trocar a cadeira. Passou? Ela quer passar a cadeira. Bom, vamos assim mesmo. Vocês 4 porque o jogo é máximo de 6. Não pode olhar. Mas é que o seu objetivo é movimentar. Pode baixar é livre.
jogando um jogo que chama Direitos e Silêncios. E ele fala sobre as legislações das mulheres brasileiras. Qual que é seu nome? Eles estão querendo... Pode explicar pra ela como é que funciona o jogo? Se ela quiser explicar. Então, vocês já terminaram? Não, ela terminou. Ah, você ganhou o jogo. Então conta aí, pai. Vamos ver se você sabe. Para você escolher o direito, tá? E encaixar aqui nessas datas, na linha do tempo. Se ele não existe, não foi certo, tá? A gente sempre fora da linha do tempo. Você pode dizer assim, olha, eu acho que o aborto está entre 85 O direito ao aborto a gente foi... vai encaixar aqui. Se realmente Daí a gente for, vira, se aparece a data. Aí você ganhou. Se não, aí você Devolve vai para encaixar um aqui monte e e pega recebe outra. uma outra. Quem acabar as cartas primeiro ganha. Ela? No caso, Ela falou que tinha aumentado pra mim, que é o que a carta está dizendo, entendeu? Galera, todo mundo terminou?